Bom dia, meu amigo e minha amiga. Sejam todos bem-vindos ao Devocional de Fé, o nosso podcast diário meditando na Bíblia, a Palavra de Deus. Eu desejo que o amor de Jesus inunde o teu coração. A Bíblia diz que ele é derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. Amém? Um ótimo dia para você. Estamos lendo e vamos meditar hoje em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 12 em diante. Para lembrar, você que assistiu o devocional de ontem, participou ontem, você deve lembrar que nós estamos falando então sobre a pregação do Evangelho aos gentios e de que forma houve uma contenda, uma discórdia na primeira igreja, no início da história da igreja, se os gentios deveriam seguir as leis de Moisés ou não, ou se aquelas leis eram aplicáveis apenas ao povo de Israel, ou se era necessário agora que recebemos a graça de Cristo, seguir esses mandamentos, como por exemplo a circuncisão, ou abster-se de certos alimentos, ou outras regras envolvendo festas, rituais, sábados. E aí há essa discussão entre eles, e eles fazem o primeiro sínodo da igreja, a gente chama o primeiro concílio da igreja, reúne-se Paulo, Barnabé, os presbíteros lá em Jerusalém e também os 12 apóstolos. E eles então vão chegar a um acordo sobre esse assunto, estão discutindo esse assunto. Nós já vimos ontem que Paulo se posicionou e depois Pedro também se posicionou, dizendo que o que salva o homem não é o cumprimento de regras, mas é a fé em Jesus Cristo. É pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, que há a salvação. Agora no versículo 12 diz assim: e toda a multidão se silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios, entre os não-judeus. E depois diz assim: e depois de ter eles, que eles terminaram, falou também Tiago, e aqui Tiago é irmão de Jesus, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito. Olha só, e agora ele vai citar um texto do Antigo Testamento. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Olha só, não devemos perturbar, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Olha só, meus irmãos, onde ele é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens entre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamados Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Então, eles escreveram uma carta e mandaram através desses homens, anunciando essas coisas, anunciando que eles deveriam sim se guardar das contaminações dos ídolos, ou seja, não deveriam adorar a ídolos e nem se prostrar diante deles, nem as impurezas que envolviam a adoração dos ídolos. Também deveriam se guardar a pureza do seu corpo, ou seja, guardar-se das relações sexuais ilícitas, do sexo fora do casamento, de tudo aquilo que envolve as impurezas sexuais. E depois vai falar de comer alimentos de carne de animais sufocados, que é também uma ordenança do Antigo Testamento, e não comer nem beber sangue. E essas eram coisas
que eles consideravam então que precisavam continuar sendo guardadas e não as demais regrinhas. E é interessante nós vermos isso, que o Evangelho de Jesus Cristo ele se baseia não em rituais externos, mas em uma transformação interna do coração do homem. Enquanto no Antigo Testamento a lei de Moisés ela impunha ao povo uma observância de questões externas, de questões práticas do dia a dia sobre como, por exemplo, lavar-se, como alimentar-se, como vestir-se, como portar-se no sábado, como fazer isso e aquilo. Todas essas leis e regras, elas eram uma forma exterior de expressar uma separação interior. Mas elas apontavam para o Cristo, para a necessidade de um Salvador. Essas regras todas mostravam o quanto somos pecadores, o quanto somos impuros, o quanto somos sujos, o quanto precisamos ser purificados. Agora, vindo Cristo, nós não estamos mais enxergando as sombras, mas nós enxergamos o próprio Salvador. E não estamos mais sob o jugo da lei, agora estamos sendo guiados pelo próprio Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não podia habitar no coração dos homens. Por quê? Porque havia o pecado que nos separava de Deus. Agora, por meio do sacrifício de Jesus na cruz, das suas mãos furadas, dos seus pés, do seu lado furado, do seu sacrifício de morte e ressurreição, aquilo que nos separava de Deus foi quebrado, foi rompido, e o Espírito de Deus veio habitar no coração do homem. No coração de todo aquele que nele crê, vem o Espírito Santo. Por isso agora a expressão do Evangelho não se dá mais em regras exteriores, mas se dá sim na pureza de um coração que se rende a Deus. Deus se preocupa mais com o coração do que com as questões exteriores. E é claro que um coração transformado por Deus vai gerar uma vida honesta, uma vida reta, uma vida digna, uma vida que vai se guardar de impurezas e de coisas que desagradam a Deus. Veja, é disso que se trata. O Evangelho ele não é diminuir as regras. O Evangelho não é acabar com a lei. O Evangelho é trazer a lei para o coração. É trazer as ordenanças para o coração. Quando Jesus vai falar sobre isso, ele diz, eu não vim para tirar um ai ou um tio da lei de Deus. E aí ele vai falar da lei, os 10 mandamentos. E ele diz, olha, vocês viram que foi dito? Não cobiçarás a mulher do teu próximo? Né? Estava dito na lei de Deus que você não deve cobiçar a mulher do outro. Né? Então ali está falando sobre a questão da impureza sexual, que você não deveria se deitar com a mulher do outro, que você não deveria trair a sua esposa, enfim. Jesus diz, olha, eu digo para vocês mais, se você olhar para a mulher do outro, para a mulher que não é a sua, com um olhar impuro, você já está cometendo impureza. Olha só, Jesus ele aumenta a potência da lei, a lei que de fato importa. Ele aumenta a potência da lei dizendo, olha, não é apenas o praticar o mal, mas é a intenção do coração. Então Jesus ele vai trazer para dentro do coração do homem a responsabilidade, do que Deus quer fazer. Deus quer mudar o nosso coração. Porque é do coração que saem as fontes da vida, ou seja, do coração que sai o que de fato nós somos. Quero convidar você hoje a deixar Jesus transformar o seu coração. Deixar Jesus inundar o seu coração e fazer uma obra de transformação lá dentro. Você pode ter essa transformação através do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu oro para que nesse dia o Teu Espírito inunde o coração deste homem, desta mulher, que o Teu Espírito inunde esta pessoa, Senhor, que talvez está tateando no escuro, que talvez não enxerga a saída, que talvez, Senhor, continua vivendo uma vida de erros e pecados. Senhor, eu quero pedir agora que o Teu Espírito gere uma transformação no interior deste homem e desta mulher. Espírito Santo de Deus, visita esta pessoa. Produz agora o arrependimento genuíno. Produz o desejo de conversão, de mudança. Espírito Santo de Deus, opera a transformação no interior desta pessoa, no meu coração e de cada amigo que nos ouve. Diga assim, você que está me ouvindo, Espírito Santo, transforma o meu coração. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.
Quero convidar você a compartilhar o devocional, enviar para os seus amigos, colocar nos grupos, colocar nas suas redes sociais, no seu Instagram, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e ser transformadas por ela. Um grande abraço e até amanhã.